Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. As autoridades presentes dos 28 países aqui representados, aos acadêmicos, aos conselheiros, aos diretores, coordenadores da Fundação Antônio Meneghetti, em especial à professora Anne Rothman e ao Ricardo Schaefer, com quem eu tive a oportunidade de conviver um pouco mais próximo, aos meus sócios Tadeu, Silvana Patané e Patrícia Patané, representados aqui no coração por essa jornada linda que eu vou compartilhar com vocês. A Mariana Gonçalo, minha companheira diária de construção de conteúdos, comprometidos com crianças e adolescentes que sejam líderes de si e sirvam ao mundo. As escolas que acreditam nesse trabalho no Brasil todo e espero em muitos outros países, caso aquilo que a gente fale aqui toque o coração de vocês. A editora FTD, que acredita nesse trabalho, que com os valores maristas se compromete em levar ao mundo o melhor das ações humanas para o bem, e a toda a equipe da OPE, que com amor e com brilho no olho, atua praticando aquilo que eu vou contar para vocês agora com alegria. Mas, em especial, eu dedico essa fala a você que é criança ou jovem, que amanhã ou daqui a 10 anos assistir essa palestra, e que por algum motivo não acredite em si. O meu convite é que isso seja só o ponto de partida, nunca o de chegada. A você, criança ou adolescente que tem medo, lembre que isso é só uma foto, não um filme, porque você é o ator principal da sua vida, é o editor, é o autor, e você é a plateia mais importante de si mesmo. A você, criança ou adolescente que tem dúvidas, lembre que isso é só uma oportunidade para construir novas competências. Tudo começou quando eu era um adolescente, e no meu país, quando nós chegamos ao final do ensino médio, precisamos escolher uma profissão. Eu tinha dúvidas entre diversas, considerava engenharia, arquitetura, publicidade, gostava de educação física, esportes, considerava também o direito. Mas o que eu ouvia basicamente de adultos e até de professores eram crenças como psicologia não é para homem, engenharia tem muita matemática, é muito difícil, arquitetura, que isso, precisa saber desenhar, direito tem que ler demais, é muito complicado, educação física tem um mercado complicado, é difícil, você nunca vai conseguir, publicidade você tem que ser muito criativo, esquece. Pior do que isso, ouvia de professores da escola e de parentes, que a vida é muito difícil, que o futuro é complicado, que a vida adulta é difícil, cara. E onde fica a motivação de um jovem para crescer, para estudar, para fazer acontecer a sua vida? E aí uma série de dúvidas, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou prestar como faculdade? Para onde vai ser a minha vida, o meu futuro? O que vai ser de mim? Mesmo fazendo um teste vocacional, me senti ainda em dúvida, fui pedir por uma informação então para o meu pai. Para um garoto, pai é a sua grande referência, vendo trabalhar com administração, aquilo pareceu uma carreira interessante, decidi então, para driblar a minha própria angústia, a minha própria dúvida, escolhi o projeto de vida do meu pai. Após um ano, percebi que aquele não era o meu mundo, eu não me encaixava, não combinava com a pessoa que eu era. Minha mãe, inteligentemente, então, me deu um livro, História Sem Fim. E nele, pela primeira vez, eu consegui sentir o que é que eu podia vislumbrar para o meu futuro. No livro, Bastian, protagonista, falava do resgate dos sonhos, da fantasia. Ele dizia que os adultos estavam roubando as cores do mundo. E foi assim que eu me senti. Ninguém podia roubar os sonhos ou as cores do meu mundo. Eu decidi, então, entrar na faculdade de psicologia para trabalhar com sonhos. Para a alegria da minha mãe, desespero do meu pai, que me perguntava, mas você vai viver do quê? E como é que vai ser o teu futuro? E eu não sabia. A única coisa que eu sabia é que eu queria trabalhar com, pelo e para os sonhos. Então, já na faculdade, no 4º ano, encontrei esse livro, Em Busca de Sentido, um psicólogo num campo de concentração. Em Auschwitz, uma situação de um campo de concentração nazista, com fome, frio, todo tipo de desgraça no corpo, na mente, até na alma das pessoas. Haviam aqueles que ficavam parados num canto, sem tentar sequer se agasalhar ou comer a sopa que era dada aos prisioneiros. Mas, naquele contexto horroroso, haviam aqueles que andavam de cabeça erguida, aqueles que acreditavam na vida.
E Vitor Frankl, então, começa a entrevistar as pessoas para entender o que tem nestes resilientes que não naqueles os desistentes. E pela primeira vez eu vejo a expressão projeto de vida. Vitor Frankl diz, aqueles que têm uma razão para viver, aqueles que têm um projeto de vida, sobrevivem a qualquer como viver. E aí eu tive um insight. É isso que precisa ser ensinado nas escolas. Além da matemática, da física, da química e das ciências, é preciso ensinar a vida. É preciso ajudar uma criança a se conhecer e a sonhar. E mais do que a sonhar, a realizar. Porque uma pessoa que não tem um projeto de vida cai facilmente num projeto de morte. Hoje nós observamos crianças e adolescentes se cortando, crianças e adolescentes deprimidas, crianças e adolescentes no meu país, mais de 11 mil suicídios relatados todos os anos. Na última década, o Brasil perdeu mais de 100 mil jovens para a violência. Isso não é possível. Uma pessoa que não tenha um projeto de vida é um refém fácil de um projeto de morte, do crime, da gravidez precoce. Quando se fala tanto em sustentabilidade, paz e direitos, se o nosso aluno não tiver paz interna, se ele não tiver o direito de ser verdadeiro com seus sonhos e de viver aquilo que está no seu propósito vital, se o nosso aluno não tiver sustentado em valores e em crescer para a vida, todos os direitos, toda a paz e toda a sustentabilidade cai por terra, porque a paz mundial é feita pela paz de cada um de nós em relação à vida que escolhemos a cada dia. Então, como professor, comecei a experimentar. E aqui algumas fotos bonitas de quando todo esse trabalho de ensinar projetos de vida e empreendedorismo no Brasil começou. Vejam as mãos levantadas das crianças. Quanto mais novas, mais interesse, mais curiosas. Essa criança do lado esquerdo não comia há 3 semanas quando começou o curso de projeto de vida. Quando começou a falar de si, compartilhar seus sentimentos. Quando começou por meio de exercícios lúdicos, expressar-se, olhar no olho e se sentir olhada, ela começa a comer. Esse é um grande milagre. Talvez o grande milagre hoje não é o pão que cai do deserto ou o mar que se abra, mas é o coração de uma criança que se abra, é o coração de alguém que acolha o diferente, porque o semelhante é fácil acolher, o diferente é o grande desafio. E numa sala de aula, quando tantos falam de bullying, nós procuramos construir a paz, o respeito e a verdade. Aqui, feiras de profissões que nós realizamos durante anos no colégio, para que os alunos conhecessem as diversas carreiras e não ouvissem aquelas crenças disfuncionais e preconceituosas. Muitas vezes se pergunta, mas Léo, escolher uma profissão aos 16 anos não é muito cedo? E eu digo que é tarde, porque assim como a matemática, a física e as ciências, se não ensinarmos desde cedo e ao longo de muitos anos, esses conhecimentos não se consolidam. Da mesma forma, a atitude empreendedora e o projeto de vida, se não começar cedo, caímos no risco de formarmos pessoas adulteradas e não pessoas adultas, que construam projetos vitais autocentrados, neste egoísmo saudável que foi tão citado aqui. Aqui, do lado esquerdo, cenas de rodas de pais que compartilham não reclamações ou fofocas, que compartilham soluções. O que deu certo na sua família, o que eu fiz que funcionou com o meu filho. A gente precisa estimular os adultos a compartilharem conhecimentos e fazer educação entre pares. Aqui uma cena de meritocracia colocada em prática. Nossos próprios alunos escolhem aqueles que mais cresceram, que mais fizeram a diferença e recebem da direção do colégio um prêmio eleitos pelos próprios colegas. E aos 30 anos, um novo insight, porque esse trabalho vai ficar só numa escola. Esse trabalho deveria ganhar o mundo para que crianças e adolescentes não caíssem num projeto de morte. Curiosamente, compartilhando aqui um momento pessoal, vi aqui uma foto de 20 anos atrás, quando fiz 30 anos, uma viagem para cá, para Genebra, num city tour aqui nas Nações Unidas. Pensei, puxa vida, já pensou que incrível um dia poder compartilhar aqui essa experiência com colegas do mundo todo. E 20 anos depois estou aqui compartilhando com vocês, inundado de alegria, mostrando que a gente pode sonhar e mais do que sonhar, a gente deve realizar. E aqui, esse é o resultado que me encantou a multiplicar esse trabalho e oferecer para o planeta Terra, e não apenas no Brasil, para todos os países que pudessem compartilhar conosco desse sonho e desse compromisso. É o resultado de 11 anos de trabalhos em que os alunos avaliam a si, aos demais, ao colega, a metodologia, aos conteúdos, ao professor. Sentindo então que o trabalho estava pronto para ganhar a escala, nós decidimos então criar uma missão.
a ajudar cada criança, cada adolescente a uma atitude empreendedora. Entendamos empreendedorismo aqui não só como atitude e a competência de abrir e gerir um negócio próspero e sustentável, mas a atitude de pegar a vida na mão, de agarrar e de criar oportunidades. Que aquele que diz que o empreendedor pensa com a cabeça do dono está míope. O empreendedor pensa com a cabeça do cliente, pensa em servir ao mundo e não se servir do mundo. Esse tipo de empreendedorismo que nós acreditamos. E como é que nós trabalhamos? Com formação de professores, aplicação da metodologia e o trabalho com as famílias. Temos um livro teórico-metodológico, com a visão de mundo, com todas as técnicas e teorias para que um professor possa ser inspirador e não pirador. Um professor possa ser aquele que toca, encanta, anima, motiva o aluno e não aquele professor que nos faz temer ou aquele professor que nos faz parados, apáticos, tristes, com uma sensação de vazio tão presente, infelizmente, em tantas escolas. Nós oferecemos um trabalho que tem hoje um balizamento com a Base Nacional Comum Curricular, um conjunto de competências socioemocionais que, pela lei brasileira, precisam ser trabalhadas pelas escolas. E é muita alegria que, para nós, há 18 anos, esta é a grande lei da vida e hoje chancelada pelo Ministério da Educação do Brasil. Nós temos toda uma formação teórica e prática de professores, além da leitura, curso online e suporte pedagógico continuado por uma equipe de professores e psicólogos com brilho no olho, que faz o trabalho ter alinhamento e aculturado a cada região do país. O Brasil é um país gigantesco, eu digo que nós temos muitos países em um e com as mais diversas realidades possíveis. Nós trabalhamos em 5 eixos, o eixo do autoconhecimento, já citado aqui, aquele que é dono de si tem chance de impactar o mundo, trabalhando valores, desenvolvimento do caráter, habilidades socioemocionais, o planejamento de carreira, ensinando nossos alunos a entender o trabalho como uma maneira de impactar o mundo de maneira positiva, de gerar prosperidade, de cuidar da sociedade, entendendo que todos os trabalhos são importantes sem crenças disfuncionais. A educação financeira voltada à sustentabilidade, driblando o consumismo, imediatismo, desperdício de recursos e de vida além do tempo. O empreendedorismo, como citei, voltado a habilidades comerciais e também habilidades de gestão da vida, autogestão, automotivação. E principalmente métodos de estudo para ajudar o nosso aluno a se concentrar, a se organizar, a ter foco e a desenvolver o seu potencial cerebral ao máximo. Aqui algumas fotos dos livros. Nós começamos o trabalho que é anual, aos 5 anos, esta é a coleção de 6 a 11 anos, 11 a 15 anos de idade, e esse aqui até o final do ensino médio, porque nós acreditamos em um trabalho continuado, interdependente, que forma essa criança preparada para servir a sociedade com responsabilidade e honra. Abrimos só um convite rápido a um mergulho dentro da coleção. Nós apresentamos cada temática, convidando o aluno a refletir. Temos textos, QR codes, conteúdos que são atualizados permanentemente para que, por meio de vídeos, reflexões, leituras e pesquisas, aqui, por exemplo, falando de inteligência emocional, nosso aluno possa ir além. A sessão Pensar, Sentir e Agir para garantir um caráter pragmático, não só que o aluno aprenda teorias interessantes ou conceitos bacanas, mas que ele saiba colocar na prática aquilo que ele aprende. Falando de conhecimento em prática, essa é uma outra coleção de pessoas que colocaram em prática, que realizaram aqueles conteúdos que estão sendo de alguma forma inspirados. Cenas da vida, falamos de Malala Yousafzai, assim como outros personagens brasileiros ou internacionais que praticam valores, que fazem a diferença, que são empreendedores, criando janelas positivas para vencer aquele drama, aquele estresse pré-traumático, como dizemos, de uma criança, de um adolescente que acorda ouvindo notícias o dia inteiro no jornal, na revista. Nós queremos que eles sejam as boas notícias do mundo, então precisamos mostrar para eles um mundo bom, belo e justo, ideais socráticos da vida boa. Nós precisamos mostrar para eles que o mundo tem caminhos, tem oportunidades e a transformar problemas, causas, queixas e dores em compromissos, em responsabilidade, para que nós sejamos parte das soluções e nunca parte do problema do mundo. A cada final de módulo nós terminamos falando de valores em atitudes, não só ensinando a semântica. Eu não quero que o aluno saiba o que é responsabilidade. Eu quero que naquela semana ele tome um ato responsável, que ele faça a diferença, que ele visite a avó, que ele ajude um amigo que está carente ou ajude uma amiga que não está aprendendo a matéria. Saber o que é responsabilidade qualquer um sabe. Se comprometer a fazer um ato responsável é o nosso grande desafio. Conteúdos estão aí.
mas o professor envolvido e engajado pode fazer um aluno envolvido e engajado com a sua vida e com os demais. O aluno se autoavalia, que é um diário de bordo, para que ele seja o gestor do seu próprio conhecimento. E para finalizar, além de todos esses conteúdos, hiperlinks, vídeos para trabalhar aula invertida e trabalhar a continuidade do estudo em casa. Toda essa formação começa neste site, onde é a base de todo o nosso trabalho. Nós oferecemos para a família projetos, livros, filmes, conteúdos sistematicamente compartilhados por meio de WhatsApps, por meio de newsletters, por meio de vídeos, por meio de cartas e de encontros nas escolas. Embaixo os senhores podem ver um projeto Família em Ação, em que cada aluno vai adotar 2 parentes e fazer a diferença. Um avô, avó, o primo, o tio, um vizinho que não teve esse conteúdo e vai poder ser um coach, um mentor, um transformador desta pessoa. Ou seja, nossos alunos se inspiram, veem modelos e praticam com pessoas significativas aquilo que eles estão aprendendo, uma atitude empreendedora diante da vida. Para finalizar, daquelas crenças que eu recebi, a nossa devolução para o mundo são essas, que o passado influencia, mas nunca determina um indivíduo. Pessoas mudam pela dor ou pelo amor, e conosco é pelo amor, transformando dores em aprendizagens e em oportunidades. Nenhum aluno pode tomar o seu presente como garantido. Ninguém está garantido e muito menos condenado. Nós temos alunos das regiões mais carentes do Brasil, mas eles sabem que se estiverem ricos no coração, na mente, na alma, eles vão poder ter um futuro próspero, porque eles vão construir a si mesmos. Nós acreditamos na felicidade como uma construção diária, a partir da sabedoria das escolhas que fazemos. Daquelas crenças disfuncionais, nós devolvemos essas, que nós temos a habilidade de mudar e que nós podemos sim transcender as circunstâncias. É isso que nos ensina a ontopsicologia, a logoterapia e qualquer trabalho voltado à psicologia positiva, ao caráter e às competências socioemocionais. É a liderança sobre si que nos permite liderar ao mundo e que nós devemos medir passos, mas nunca sonhos. E que tem uma coisa que é melhor do que sonhar: realizar. Nós queremos que nossos alunos aprendam que a distância entre o que sonhamos e o que conquistamos depende muito da nossa atitude. E essa é a essência do empreendedorismo diante da vida. Concluindo, nesses 18 anos, com mais de 1.300 escolas já hoje trabalhando com essa metodologia no Brasil todo, mais de 1 milhão de alunos tendo passado por esse trabalho, em todas as regiões do país, criamos um prêmio Ações Transformadoras, com a grata surpresa de 92 inscrições, e esse aqui é uma breve mostra, porque meu tempo já se esgotou, uma breve mostra da escola de Regente Feijó, uma pequena e linda cidade de São Paulo, que fez a Brigada Ecológica. Alunos mobilizaram a cidade inteira e as cidades vizinhas para cuidar de reciclagem, reaproveitamento, cuidado não só do lixo, do tempo, todo tipo de cuidado de empreendedorismo, do meio ambiente, de cuidados com a sustentabilidade, da reciclagem, dos cuidados. E crianças de 4 a 84 anos estavam lá sonhando e se comprometendo com um mundo melhor. Isso é uma ação transformadora. A escola nunca pode ser um fim, a escola tem que ser sempre uma ponte. A escola é o começo e a gente nunca pode sair da escola, porque nós estamos aprendendo e reaprendendo sempre. Acreditamos que nós somos todos obras-primas em lapidação. No Brasil, quando uma criança nasce, nós dizemos que a mãe deu à luz. Nós acreditamos que a educação é esse compromisso, essa responsabilidade de ajudar cada criança, cada adolescente a se tornarem empoderados e conscientes, engajados e inspirá-los, para que eles percebam que aqueles sonhos que estiverem nos seus corações, nas suas mentes, nas suas almas, sejam transformados em projetos de vida, com vida e para a vida. Uma criança nasce cheia de luz. É nosso dever, como educadores, como adultos, como cidadãos do mundo, ajudar cada criança, cada adolescente a se perceber dona de luz própria, para viver e trabalhar com brilho no olho, iluminar o mundo à nossa volta. Nós acreditamos nisso, esse é o nosso compromisso, esse é o nosso convite para vocês. Muito obrigado a todos.